Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Convido a amada igreja a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45, o verso do 1 ao 3. Amém? Gênesis 45, os versos do 1 ao 3, assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Pai, graças te damos, Pai, pela tua igreja aqui reunida em teu nome, para te adorar como te adoramos, Senhor. E agora queremos ouvir a tua voz, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, repreenda todo o engano do inimigo, repreenda toda a ação contrária à tua palavra e abra o nosso entendimento para recebermos, acolhermos a tua palavra, entendermos e principalmente aplicá-la em nossas vidas. Eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eliminando as pendências. Pendências, coisas chatas ao longo da nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas lá em casa eu e a Dalmira, a gente vive tentando eliminar pendências. E parece que quanto mais pendência a gente consegue eliminar, mais pendências surgem. E é algo assim que acho que não vamos terminar nunca, só quando Jesus voltar ou nos levar. Entretanto, pendências de coisas materiais, claro que chateia, incomoda, perturba. Mas se há um tipo de pendência que acaba comigo, e eu creio que também deve de torturar, são as pendências nos relacionamentos. Não é? Relacionamentos com pendências fica nos incomodando, nos torturando. E conseguir resolver as nossas pendências com as outras pessoas, principalmente, é uma das melhores experiências para nos motivar na vida. Parece que quando você consegue resolver uma pendência com alguém, você cria um ânimo novo, começa uma vida nova. Você já pensou conseguir viver sem pendências com as pessoas, principalmente? Parece uma utopia, não é mesmo? Mas eu creio que é possível sim, quando se tem um coração
contrito, quebrantado e disposto a eliminar as pendências. E aquelas pendências emocionais que nós nunca conseguimos acertar. E aquelas pendências com a sogra, ou com a nora, ou com o genro, ou a pendência com o pai, ou com a mãe. E aquela pendência com o patrão, ou com o ex-patrão. E aquela pendência com o namorado, ou o ex-namorado. E aquela pendência com o cônjuge, ou com o ex-cônjuge, para quem já se separou. Eu sei o que é isso. Passei um tempão com pendências com minha ex-mulher. E aquela pendência com... Complete você aí. Deus está falando com você. Sabe qual é a pendência que você está guardando, está te torturando, está te incomodando? Você sabe. Esse momento é seu. Mentalize aí agora a pendência que no momento está lhe incomodando. Que você já tentou, mas não conseguiu resolver, porque a pessoa não se abre, não quer conversar, ou ela está longe, mas isso incomoda, né? Tira o sossego da gente. Eu não consigo viver com pendência. Pense algo que eu não sei trabalhar vivendo com a pendência, mas me consome. Com quem é que você tem tido pendência? Como é que nós vamos lidar com essas pendências? Na história do filho pródigo, por exemplo, quando o pai recebe o filho em casa, o que ele faz? Ele muda o passado do filho. Ele muda o passado dele mesmo e é fortalecido para enfrentar o futuro de uma forma confiante. O filho e o pai eliminaram as pendências que tinham iniciado no passado. No presente, eles conseguiram vislumbrar um futuro diferente com as pendências solucionadas. Hoje, eu quero focar neste tema com a igreja. Buscar poder para enfrentar o passado, eliminar as pendências do passado e encontrar confiança para mudar o futuro. Nós já estamos no meio do ano e nessa altura ainda estamos lidando com os nossos desejos, tentando resolvê-los ainda este ano, no ano em curso. Parece um marco, né? Quero conseguir chegar pelo menos no final desse ano com tal e tal e tal pendência resolvida. Ainda estamos lidando com muitas pendências. Quantos de nós colocamos lá no começo do ano, na nossa lista de pedidos para este ano, uma coisa tal como: eu quero acertar a minha pendência com fulano, eu quero perdoar o que cicrano me fez, quero conseguir o perdão de Beltrano. Mas o ano já está no meio, o tempo está passando e a pendência continua lá nos inquietando. Quando nós não lidamos com pendências como estas, nós ficamos amarrados ao passado e não temos muita confiança para enfrentar o futuro. Mas eu quero lhe dizer, nesta noite, à luz da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus pode nos libertar das pendências do passado. Deus não só pode, como Ele quer mudar o nosso passado. Deus quer nos ajudar a eliminarmos as pendências lá do passado. Deus quer levar-nos a confiar nele para poder enfrentar o futuro. Como é que Deus causa isto em nossas vidas? No livro de Gênesis, uma parte da história de Israel é contada. E através da história dos seus patriarcas, que são Abraão, Isaque e Jacó. E nessa última sessão aqui, do 45 até os 50 de Gênesis, nos conta a história de uma personagem que, embora não seja chamado um dos patriarcas, é José. José havia ido ao campo visitar os seus irmãos que tinham ciúme dele, por ser o filho predileto do pai Jacó.
José havia gerado ciúmes entre seus irmãos por causa desse amor que o pai demonstrava sentir por ele, mas principalmente por causa de um sonho, no qual José se torna a pessoa perante a qual os seus irmãos um dia se dobrariam. Os irmãos não gostaram desse sonho e começaram a odiar José. E nessa visita que José fez aos seus irmãos, estes o vendem como escravo para uma caravana egípcia. Lá no Egito, ele foi vendido para servir na casa de uma família egípcia, a casa de um homem chamado Potifar. Na casa dessa família, ele é assediado sexualmente pela patroa, mas ao fugir, ele é pego, e aí a gente vê que ele, por ser íntegro, foi parar na prisão, embora que Deus estivesse no controle. Na prisão, ele interpreta sonhos que o copeiro e o padeiro do rei tiveram, e os sonhos se cumprem do jeito que José interpretara. Mais tarde, o faraó também tem um sonho, e desesperado pela explicação daquele sonho, não encontra no reino quem explicasse. O copeiro, que já tinha sido liberto da prisão e estava lá com o rei, se lembra de José e o traz perante o faraó. José interpretou o sonho do faraó e previu que o império teria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Faraó então pede para José administrar o Egito neste período e o faz o segundo homem no comando do império. Somente o faraó não estava sujeito a José, que agora estava contando 30 anos de idade e já estava há 12 anos longe de casa. Quando da sua posse como o segundo do império, José casa com a filha de um sacerdote egípcio, e com esta moça ele teve 2 filhos. Eu desperto a sua atenção para o significado do nome dos 2 filhos de José. O primeiro que nasceu, ele chamou de Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer. E ele estava se referindo que com aquele filho, Deus havia feito ele esquecer o sofrimento que ele tinha tido na casa do pai dele, a família. Mas vejam bem, ele resolveu as pendências com a família? Não. A gente às vezes consegue esquecer, mas a pendência fica lá no fundo não resolvida, e é evidente que ela incomoda. Não acontece assim com você? A gente não fica lembrando todo o tempo, mas aquele pensamento lá no fundo nos tira muitas vezes até a alegria de viver, porque a pendência não foi resolvida. Você que tem pendência com alguém até sabe que você já conseguiu esquecer e tudo, mas volta e meia vem a lembrança. Aí nasceu o segundo filho. Ao outro ele chamou de Efraim. Olha que diferença. Primeiro, Deus me fez esquecer. Agora, Efraim significa Deus me fez prosperar. Onde? Na terra onde era para eu sofrer. E de certa forma continuo sofrendo por causa da minha família. Mas Deus me fez esquecer, me deu esse primeiro filho, e agora no segundo eu reconheço que Deus me fez prosperar. Ele era o segundo homem no Egito. Já pensou? Alguém que foi levado como escravo de outra terra acaba sendo o segundo naquele reino? Todavia, irmãos, vê se vocês concordam comigo. É evidente que ele estava começando uma nova vida, como você está começando aí uma nova vida. Você que me ouve, quem sabe está aí prestes a começar uma nova vida, mas ele estava sem resolver completamente as suas pendências do passado. Ah, que vontade de resolver completamente as pendências do passado, para que essa nova vida que está começando seja uma nova vida de verdade, sem aquelas coisas do passado te incomodando. José,
com a sabedoria dada por Deus, então ele torna o Egito a nação centro do mundo nesta época. E todo o restante do mundo passa a depender do Egito e de José. Para quê? Para sobreviver. Como ele se tornou importante. E neste contexto aqui é que a nossa mensagem, digamos assim, começa. O reencontro de José e seus irmãos. E nós veremos como José teve o seu passado transformado e como Deus desenvolveu nele confiança para enfrentar o futuro. Irmãos, como Deus pode desenvolver em nós esta mesma transformação do passado e nos dar confiança para enfrentar o futuro? Primeiro, nós vemos na palavra que José procurou fugir da sua dor. Não é isso que a gente faz? Querer fugir da dor? Quando os 2 primeiros filhos nasceram, ele tentou dizer para si mesmo: meu passado está tratado, bola para frente. Manassés, Deus me fez esquecer o sofrimento. Efraim, Deus me fez prosperar aqui na terra onde eu estou vivendo. O que é isso? Eu vejo aqui que José procurou fugir da sua dor. E ele mostra isso quando do encontro com os irmãos. Ele se mostra autoritário para com os seus irmãos. Chamou-os de espiões. Vamos voltar um pouco. Gênesis 42, do 7 ao 9. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente. Está vendo o autoritarismo aqui? Não se deu a conhecer, e ainda lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. No 9: então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Ele se lembrou do sonho. Como era o sonho? Que os irmãos todos se curvavam diante dele. E ele viu ali, agora vai se concretizar aquele sonho. Mas olha, ele começa agindo com aspereza. Como você tem agido com essas pessoas, ou com essa pessoa com a qual você sente que precisa se acertar? Vá pensando. Você tem procurado tratá-las com aspereza cada vez que encontra? Você tem sido rude? Se mostra autoritária? Dona da situação? Mas eu preciso lhe dizer, se você manter esta postura, vai conseguir não. Não vai conseguir tratar suas pendências e resolvê-las. Chamou eles de espião. Deixou-os presos por 3 dias, acusando-os de espionagem. Fez com que se sentissem culpados, propondo uma troca. Um dos irmãos ficaria para que os outros fossem até Canaã buscar Benjamim, o irmão caçula agora. José pensou que ao prender os seus irmãos, ele estava agora fazendo os seus escravos como escravo ele tinha sido por causa dos seus irmãos. Você compreendeu esta primeira atitude? Ele pensou: eles me fizeram ser escravos, eu agora vou prendê-los e eles ficam sendo meus escravos. Vou inverter a situação. Veja que o começo aí foi difícil. Toda esta aspereza e esse tratamento rude. Ora, mas na realidade, pense comigo, com aquela atitude, ele somente estava se tornando ele mesmo, mais uma vez, escravo de seus irmãos. Por quê? Porque ele estava deixando os seus irmãos controlar o tempo durante o qual ele continuaria preso a eles
porque não os havia perdoado ainda. Às vezes a gente pensa em prisão como penitenciária. Eu creio que a pior prisão está em você ser livre, mas continuar preso a algum sentimento de não querer perdoar. Você é escravo daquele sentimento. José teve que admitir a sua dor. Você e eu precisamos admitir a nossa dor. Gênesis 45, os versos 1 e 2. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Agora aqui ele se dá a conhecer, ele teve que admitir a dor. E eu desperto a sua atenção para esta passagem. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Irmãos, o choro na frente dos irmãos, ele admitiu a sua dor. Era o choro da dor que estava quebrando aquele coração que ainda guardava rancor. E só conseguimos perdoar, ser perdoados, quando eliminamos do nosso coração esta raiz de amargura. Enquanto ela toma conta do nosso coração, nós não conseguimos liberar perdão. Continuamos aprisionados ao nosso passado, presos a uma raiz de amargura. O primeiro choro de José é o choro da admissão. O primeiro choro de José é o choro do luto, o choro de ter contato novamente com a ferida. E esse momento do contato com a ferida é que é o difícil, que às vezes a gente evita, com medo até de sentir essa dor. Mas é um choro que vai trazer a libertação, é um choro que é necessário. O contato com a ferida é necessário. Mas José nunca havia feito isto antes, talvez você nunca tenha feito também. E ele quis resolver a sua pendência com o passado, colocando nomes significativos nos seus filhos. Mas não era o suficiente, era uma solução de aparência. Não basta só colocar nome nos filhos, para mostrar para si mesmo que a situação já está resolvida. José havia se desconectado do passado, e mais agora que, ao se abrir, ao abrir seu coração para os seus irmãos, ao começar a chorar tão alto que todo o palácio de Faraó escutava o seu choro, lá naquela sala onde ele estava trancado com os irmãos. Diz aqui no verso 3, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? Eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Foi Deus que preparou José para este tempo de luto e cura. Deus estava presente em toda a história de José, para cuidar que nenhum dano causado a José estragasse os planos dele na vida de José. Irmãos, somente Deus sabe quando nós estamos prontos para enfrentar este momento com os recursos da graça dele. Se não for com os recursos da graça de Deus, a gente não consegue enfrentar este momento. Você tem alguma pendência com alguém? Nós precisamos correr para Deus e dizer: Deus, me ajuda, derrama a tua graça em mim. Eu preciso chorar, Senhor. Eu preciso arrancar esta dor do meu peito, e só com a tua ajuda eu vou conseguir arrancar. Senhor, eu reconheço, eu estou ferido. E a segunda pergunta: você está fugindo de lidar com esta pendência?
que tal pedir a Deus que neste momento Ele lhe capacite para resolver esta pendência e você começar uma nova vida com o seu passado pendente curado? Como Deus pode desenvolver em nós esta mesma transformação do passado, então, para nos dar confiança para enfrentar o futuro? Primeiro, Deus nos leva a enfrentar, a encarar a realidade do passado, em vez de deixar-nos fugir dele. Conforme nós lemos, capítulo 45, no verso 1 ao 3, ele enfrentou o passado. Ele se deu a conhecer aos seus irmãos. Deus estava levando José a perdoar os seus irmãos. E é por isso que ele podia encarar com os olhos da graça todo o mal que lhe fora feito por eles, que estavam agora ali, dependendo dele. Ele tinha duas alternativas: ou ele realmente se vingava dos irmãos, devolvia, retribuía todo o mal que tinham feito a ele, ou perdoava. Você também tem duas alternativas: ou se vinga em quem fez o mal para você, ou perdoa. O que você escolhe? Apenas a graça faz com que a nossa visão da vida seja transformada. Somente a graça faz com que possamos ver o mal como um instrumento que Deus usou para nos fazer o bem. Embora naquela hora não fosse essa a nossa visão, não fosse esse o nosso entendimento. A gente só vê o mal como um mal e não entende que aquele mal é permissão de Deus para o nosso bem, para nos tratar. Preciso passar por isso. Enquanto José não admitiu a sua dor perante Deus e seus irmãos, ele continuou vendo os seus irmãos apenas como instrumentos do mal. Quando nós deixamos Deus com sua graça invadir o nosso coração amargurado, nós podemos perdoar, mesmo quando o ofensor não nos pede perdão. Os irmãos de José, não o tendo reconhecido, não lhe pediram perdão, mas ele estava ali, tocado pela graça de Deus, para esquecer realmente todo o mal que os irmãos lhe fizeram e resolver de uma vez por todas aquela pendência que o incomodava e começar uma nova vida liberto daquela pendência. O perdão pode ser dado mesmo que o ofensor não se arrependa e nem nos venha pedir perdão. Irmão, perdão tem a ver com tornar o ofendido livre e preparado para enfrentar o futuro. Quando não perdoamos, nós estamos transferindo para o ofensor o direito de nos controlar, inclusive a data quando ficaremos curados da dor que ele nos causou. Enquanto não perdoarmos, ele continua no controle. Eu pergunto, é isto que nós queremos? Ficar doentes e amarrados o resto de nossas vidas? Como Deus pode desenvolver em nós esta mesma transformação do passado e nos dar confiança para enfrentar o futuro? Deus nos leva a encarar a realidade do passado, em vez de deixar-nos fugir dele. E segundo, Deus nos leva a encarar a vida com os olhos dele. A gente passa a ver a vida não mais com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Deus nos capacita para abrirmos mão do direito de vingança. Gênesis 45, os versos do 8 ao 10. E assim, não fostes vós quem me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. No verso 9: apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores,
habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Queridos, o perdão não coabita com a expectativa de vingança. Gênesis 45:11: ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa e tudo o que tens. Perdão e não vingança. A vingança faria que agora sumam daqui, eu não vou ajudá-los. Mas não, eu estou em condição de ajudá-los e é isso que vou fazer. Eu estou perdoando, estou abrindo mão do meu direito de vingança, porque eu tenho Deus no meu coração, eu tenho a graça de Deus na minha vida. José pensou em vingança quando ele resistiu em admitir a sua dor e a sua mágoa. José poderia ter exercido vingança, pois afinal, ele estava numa posição privilegiada, ele era o segundo no império do faraó, mas o perdão dá para Deus a responsabilidade de lidar com o ofensor. Em Romanos capítulo 12, os versos 19 e 20 diz: ouça, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Enquanto não resolvemos perdoar, o ofensor continua nos ofendendo, porque nós continuamos repetindo em nossa mente o que ele fez contra nós. Você está se vingando de alguém ultimamente? Tá? Qual é o seu método de vingança? Silêncio? Ignorar? Afastamento? Se vinga dessa forma? Seja qual for o seu método de vingança, saiba que você apenas está aumentando a sua pendência. Deixe que Deus cuide do ofensor, mas resolva neste momento perdoá-lo. Deus nos leva a desejar o bem para o ofensor. Gênesis 45, os versos do 21 ao 25. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos, e ao partirem disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Aleluia, aleluia. A despedida de José expressava a expectativa de uma nova vida, a expectativa de ver reunida a sua família. Oh meu Deus, como é bom viver em paz todos os irmãos. Como é bom e como é triste quando nós temos pendências com os irmãos e não encontramos graça de Deus para resolver. Até quando continuaremos sofrendo deste jeito? Ele estava desejando que os irmãos tivessem uma viagem sossegada. Ele estava desejando que os irmãos tivessem uma viagem saudável e cheia de satisfação.
Irmãos, o desejar bem ao ofensor é uma questão de decisão e revela o trilhar do caminho da cura. Não é uma questão de sentir, é uma questão de não deixar o ressentimento voltar ao lugar original. É uma questão de procurar refletir a pessoa de Jesus em nossa vida. Quando você perdoa, aí você pode sentir que está refletindo Jesus no seu viver. Eu queria relembrar 6 coisas importantes quando se fala de perdão. A primeira, quando nós perdoamos, nós tiramos da mão do ofensor o direito de controlar o nosso tempo e o processo de cura. Segundo, perdão não é um meio de evitar a dor, mas um meio de curar a dor. Foi assim que José foi curado. Terceira, nem toda história termina como a de José e seus irmãos. Perdão, algumas vezes, não deve significar reunir o ofensor com o ofendido. Quarta, perdão não significa que o ofensor vai voltar para perto de quem ele ofendeu. Eu tenho um exemplo pessoal. Quando eu me separei da minha primeira mulher, nós nos fizemos muito mal durante o tempo que estivemos casados e depois, principalmente quando nos separamos. O ódio foi aí que aumentou, pelas maldades que um queria fazer para o outro. E se eu já sofrera antes, durante o casamento, eu sofri 1 milhão de vezes mais depois de separado, porque o ódio me consumia e consumia a ela também. Mas, quando um dia Jesus veio morar no meu coração, e que eu passei a entender o significado do Evangelho e a necessidade do perdão, e ela também conheceu a palavra, nós nos perdoamos mutuamente. Não ficou, com certeza, nenhum ressentimento. Mas ouça muito bem, esse perdão mútuo não significou que eu voltei a viver com ela. Eu já estava casado, tinha formado uma nova família, mas eu não conseguia ser feliz na minha nova vida com aquelas pendências do passado. Era preciso resolver aquela pendência, tirar aquele peso do meu coração, para respirar aliviado e poder olhar para o futuro com uma nova esperança. Sem aquele peso. Não é necessário, não significa que o perdão faz com que você volte a viver ou a conviver com a pessoa. Não. Mas limpa o nosso coração. Perdão é um processo divino que nos cura da dor e nos livra da tirania do ofensor. Quinta, se não perdoarmos quem precisamos perdoar, esta pendência nos tira as grandes possibilidades do futuro. Sexta, somente Deus pode nos capacitar para dar o perdão que precisamos dar. E isto Deus faz através da graça. E graça é dar para o ofensor aquilo que Deus nos dá, mesmo que o ofensor não mereça. Nenhum de nós merece perdão, mas Deus nos dá de graça o seu perdão através de Jesus. Certa vez, 2 irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida, trabalhando lado a lado, repartindo as ferramentas e cuidando um do outro. E durante anos, eles percorreram uma estreita, porém comprida estrada que corria ao longo do rio, para ao final de cada dia poder atravessá-lo e desfrutar um da companhia do outro. Apesar do cansaço, faziam-no com prazer, pois aqueles 2 irmãos se amavam. Mas agora, tudo havia mudado. O que começara com um pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta.
Ao abri-la, notou um homem com uma caixa de ferramentas de carpinteiro em sua mão, que lhe disse: eu estou procurando por trabalho. Talvez você tenha um pequeno serviço aqui e ali. Eu posso ajudá-lo? Sim, disse o fazendeiro. Claro que eu tenho trabalho para você. Veja aquela fazenda além do riacho. É de meu vizinho. Na realidade, é o meu irmão mais novo. Nós brigamos muito e não mais posso suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira perto do celeiro? Eu quero que você construa uma cerca bem alta ao longo do rio, para que eu não mais precise ver o meu irmão. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde encontro mais material, que certamente eu farei um trabalho que lhe deixará satisfeito. Como precisava ir à cidade, o irmão mais velho ajudou o carpinteiro a encontrar o material e partiu. O homem trabalhou arduamente durante todo aquele dia, medindo, cortando, pregando. E já anoitecia quando terminou a sua obra, e ao mesmo tempo em que o fazendeiro retornava. Porém, seus olhos não podiam acreditar no que viam. Não havia qualquer cerca. Em seu lugar estava uma ponte que ligava um lado do riacho ao outro. Era realmente um belo trabalho, mas enfurecido, exclamou: você é muito insolente em construir esta ponte, após tudo que eu lhe contei sobre o meu irmão. No entanto, as surpresas não haviam terminado. Ao erguer os seus olhos para a ponte mais uma vez, ele viu seu irmão aproximando-se da outra margem, correndo com seus braços abertos. E então cada um dos irmãos permaneceu imóvel do seu lado do rio, quando num só impulso correram um na direção do outro, e abraçando-se e chorando ali no meio da ponte. Depois, emocionados, viram o carpinteiro arrumando as suas ferramentas e partindo. Não, espere, disse o mais velho, fique conosco mais alguns dias. Eu tenho muitos outros projetos para você. E o carpinteiro então lhe respondeu: eu adoraria ficar, mas eu tenho muitas outras pontes para construir. Jesus é esse carpinteiro. Ele é o maior carpinteiro que existe. E a sua maior especialidade é construir pontes como esta. Basta você pedir para Ele. E também Ele é a nossa ponte e o único caminho até o trono da graça que está diante do Pai. Você tem alguma pendência para acertar neste momento da sua vida? É com seu pai essa pendência? É com seu filho ou com a sua filha? É com seu marido ou com sua esposa? É com o patrão, o ex-patrão? Com quem quer que seja, você tem alguma pendência que está torturando a tua vida, teu coração? Hoje é o dia de resolver esta pendência. O divino carpinteiro está aqui, se oferecendo para construir uma ponte onde está sendo preciso construir a sua vida. Eu creio que nós temos aqui dois tipos de pessoas nos ouvindo. O primeiro grupo é formado por aqueles que precisam perdoar alguém. Se você se enquadra neste grupo, ore comigo agora, curve a sua cabeça, mas eleve os seus pensamentos para o alto e vamos buscar ao Senhor. Diga comigo: Senhor, eu estou magoado com... Pense o nome da pessoa com quem você está magoado. Meu Deus, eu quero neste momento dizer que de mim mesmo eu não consigo, Senhor, mas eu abro meu coração para o Senhor me capacitar para perdoar. Diga o nome da pessoa. Senhor,
eu abro mão do direito de vingança e eu quero desejar o bem para aquela pessoa que me prejudicou. Mas eu reconheço que só posso dizer isto com a tua graça me invadindo. Por isso, neste instante, eu trago o nome digo o nome da pessoa, perante o Senhor. E eu quero dizer que eu renuncio a guardar mágoa contra essa pessoa. E ao mesmo tempo, eu me abro para o Senhor me capacitar para perdoá-lo em nome de Jesus. E o segundo grupo é aquele formado por pessoas que estão se sentindo culpadas e que precisam do perdão de Deus. Será esse o seu caso? Você precisa do perdão de Deus? Corra da mesma forma para Jesus e diga simplesmente, mas de coração: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu estou me sentindo culpado. Eu sei que mereço punição por meu pecado, mas eu creio que Jesus morreu por mim na cruz. E neste momento, Pai, eu quero dizer ao Senhor: perdoa os meus pecados. Eu resolvo neste instante entregar a minha vida a Ti, crendo que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os meus pecados. Eu te oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja te libertando desse peso e que você possa, em nome de Jesus, se libertar destas pendências do passado. Deus abençoe a igreja poderosamente, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte, um novo horizonte com Jesus em sua vida. Programa Momentos com Jesus. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo, lhes mandando lado a lado, que me sangraram o coração, não discernindo o dom de Deus, que não levou seu próprio filho para perdoar os erros seus. Me ensina a perdoar de todo
Programa Momentos com Jesus.